Talvez você possa pensar que o amor é tudo o que você precisa. Eu queria dizer para você que isso não é verdade, pelo menos talvez na perspectiva daquilo que muitas vezes temos ouvido através das canções românticas que são interpretadas pelos nossos artistas. Talvez não seja na medida em um amor que transcende algumas realidades de padrão, de comportamentos. Talvez esse amor não seja tudo o que você precisa quando ele não manifeste o verdadeiro sentido e propósito do amar. Nós estamos iniciando nesse domingo uma série especial de mensagem chamada Deuses Falsos, baseado no texto da Palavra de Deus, obviamente, mas na reflexão de um dos pastores que mais tem inspirado a nossa geração, a igreja ao redor do mundo, o reverendo Tim Keller, pastor da igreja presbiteriana em Nova York, e que tem, como dissemos, inspirado a caminhada nossa como igreja do Senhor Jesus. E nesse livro ele fala sobre um engano que muitas vezes nos envolve como sociedade, e particularmente nós, como crentes, podemos ser absorvidos por este conteúdo cultural e levados a construir ídolos dentro do nosso coração. Eu queria convidar você para que juntos nós pudéssemos ler uma história muito incrível, sempre me chamou muito a atenção, está no livro do Gênesis, no capítulo 29, a partir do verso 10, a projeção vai acontecer e nós vamos ler juntos, mas sempre foi uma história muito intrigante para mim. Uma história que algumas coisas culturalmente, para nós, no mundo de hoje particularmente, é muito difícil de entender. E quanto mais nós nos aprofundávamos no estudo e na exegese, no estudo e no esmiuçar do texto da Palavra de Deus e de todo esse conteúdo cultural, como dissemos, mais nós vimos esse trecho da Palavra de Deus chegar mais perto, cada vez mais perto do nosso mundo que chamamos mundo moderno, contemporâneo. Gênesis capítulo 29, a partir do verso 10, eu queria que você lesse comigo a Palavra de Deus em voz bem alta. Vamos ler juntos? Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o e beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E estes anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado a sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo?
Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais um filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda uma outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ainda ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. É uma história, como eu dizia, pelo menos intrigante para uma cultura como a nossa. Extremamente intrigante. Talvez isso não caiba muito na sua compreensão de como que isso aconteceu, como culturalmente isso era visto naquela época e como hoje é visto. E quando você nos ouve dizer que quanto mais líamos e mais nos aprofundamos no texto da palavra de Deus, mais isso chegava próximo de nós, sociedade de hoje, contemporânea, talvez você esteja pensando: aonde nós vamos chegar com essa história para o nosso dia? A verdade é que nós vivemos numa sociedade que desde os seus primórdios é repleta de ídolos. A verdade é que a nossa sociedade, a verdade é que o homem desde a queda vem construindo como que uma fábrica de ídolos no seu próprio coração, na sua vida, na sua relação com o mundo, na relação com os outros, na sua relação com o seu cotidiano. Friedrich Nietzsche, filósofo, filólogo, poeta, compositor alemão, nascido no século XIX, escreveu: no mundo existem mais ídolos do que realidades. No mundo existem mais ídolos do que realidades. Para a sociedade dos nossos dias, ainda diríamos, a palavra ídolos ou a palavra idolatria pode remeter a minha mente e a sua mente a um período muito primitivo, onde as pessoas se curvavam diante de estátuas para adorá-las, para cultuá-las. Alguns países ainda da Ásia, até do Oriente Médio, e por que não dizer também do nosso país, ainda se curvam diante de estátuas, se curvam diante de ídolos. Nós temos nossos missionários na Índia, e uma das coisas que nos chama a atenção é o relato deles da quantidade de ídolos, de imagens que existem na Índia. Para tudo há uma imagem. Ele nos mostrou algumas fotos e algumas cenas de alguns desfiles, onde tudo é uma divindade, tudo é um ídolo, tudo é algo que deve ser adorado, pela particularidade de coisas mínimas, de convívio numa vida social, na relação com o mundo, na relação consigo mesmo. Se nós olharmos para o texto bíblico, o registro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Paulo vai ao Partenon, e ele vê ali um templo erguido para todos os deuses.
Havia um Deus para todos os gostos. Todos os tipos de Deus estavam presentes. E ele usa estrategicamente, muito sabiamente, uma mensagem a um altar onde não existia um Deus, apenas um vazio, e uma expressão ao Deus desconhecido. Mas várias imagens estavam ali, como de Afrodite, a deusa da beleza, como Ares, o deus da guerra, como Ártemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade, assim dezenas e dezenas de ídolos e de estátuas que eram objeto da idolatria daquele povo. Acontece que, embora muitos não percebam, como dizíamos, a nossa sociedade contemporânea em nada difere, eu diria, daquelas sociedades antigas. Cada cultura, cada povo, cada nação é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Trazendo para uma sociedade como a nossa, elas podem ser algumas torres comerciais, onde grandes conglomerados, grandes empresas, grandes negócios acontecem. Eles podem estar, quem sabe, no spa de beleza, onde a minha beleza é buscada com uma intensidade de idolatria, como academias de ginástica, quem sabe, como alguns estúdios de TV, até programas de televisão, onde se constroem ídolos. Ou talvez os nossos estádios de futebol. Talvez você possa dizer que nós não curvamos e não dobramos os nossos joelhos a Afrodite, a deusa da beleza. Mas o que dizer de muitas jovens que entram em depressão ou que enfrentam transtornos alimentares por preocupação obsessiva com o próprio corpo? Embora belas, se acham feias, ridículas. O que dizer se nós não queimamos incenso para Ártemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade, mas quando o dinheiro e a carreira profissional nos atingem, ou vão atingindo proporções que nos remetem a estarmos vendo um mundo sem limites, para o consumo, para a aquisição de bens, para a multiplicação de riquezas, eu diria que nós realizamos, talvez você que é casado e que vive neste mundo, onde esses valores são tão cultuados tantas vezes, eu diria que muitas vezes nós sacrificamos crianças, não como alguns o faziam no passado aos seus deuses, mas os filhos que ficam em casa. A família, do qual abdica-se para tentar e buscar e buscar e buscar aquilo que nós passamos a idolatrar no mundo dos negócios, a fim de obter riqueza e prestígio. Isso pode estar exemplificado nos nossos palácios, nas nossas assembleias legislativas, em outras palavras, no exercício do poder. Você já deve ter ouvido tantas vezes o quanto o poder corrompe, porque muitas vezes se transforma num ídolo, num objeto de idolatria. Na nossa cultura, estes ídolos podem ser cultuados através do sentimento de liberdade individual. Sou eu, e eu sou livre para fazer o que quero, da maneira que quero, chegando e cultivando os objetivos que eu quiser. Ou quem sabe do autoconhecimento, ou quem sabe da riqueza pessoal, ou quem sabe da realização a qualquer custo, ou quem sabe de uma ideologia, como cantou o poeta, ideologia, eu quero uma para viver. Isso pode ser ainda exemplificado na qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais, interesses muitas vezes hedonistas, de sucesso, a falta de habilidade para nós lidarmos com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com os nossos filhos. O problema nos parece que existe desde a queda. Nada de novo neste nosso mundo, apenas formas e contornos diferentes. Talvez por isso o Senhor adverte no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, os homens do templo de Israel naquela época. Estes homens, diz o Senhor, deram lugar no coração dele aos seus ídolos. E eles se perguntavam: como? Nós não fizemos ídolos para nós não temos ídolo nenhum. O coração humano toma coisas boas e as transforma em ídolos.
tomam uma carreira profissional bem-sucedida e a transforma em um ídolo, tomam o próprio amor de alguém ou por alguém e a transforma num ídolo, transformam bens materiais, até mesmo a família, e as convertem em coisas essenciais. Quantas vezes você já ouviu: eu não saberia viver sem? Sem o que você não saberia ou não poderia viver? Talvez você esteja a caminho de estar construindo um ídolo para você. Aí o nosso coração endeusa estas coisas como centro da nossa própria existência, porque conforme nós pensamos, elas serão capazes de nos dar significado, serão capazes de nos dar a segurança que todos desejamos, serão capazes de nos dar a proteção e a realização se nós alcançarmos estas coisas. Cuidado, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. O Senhor nos advertiu quando nos mandamentos nos disse: eu sou o Senhor teu Deus, não tenham outros deuses além de mim. Não construa outros deuses além de mim. O nosso tema de hoje diz que o amor não é tudo o que você precisa. Este texto, como dizíamos, é deveras intrigante. Jacó foge da presença do seu irmão, a que ele havia enganado, quando tomou a bênção de seu pai, se passando pelo irmão mais velho Esaú. Seu pai já não enxergava direito e chama o filho para abençoá-lo, e ele se veste com pele de carneiro, para que o pai, que sabia que Esaú era peludo, ao passar a mão nele, pudesse ver e se enganar como o fez, enganado pela própria voz de Jacó. Eu sou Esaú, disse ele, e recebeu a bênção. Quando seu irmão tomou conhecimento disso, ficou irado e prometeu matá-lo, e ele foge da sua casa, da casa de seus pais, da presença do seu irmão, e vai para uma terra muito distante. Ali, sem nada, sem experimentar nenhum conforto, ele tem um encontro também intrigante. Chegando próximo de um lugar onde alguns homens traziam seus rebanhos à beira de um poço para servirem de água os seus animais. Ele lhes pergunta por que eles não davam água a eles, então já estavam ali. Ele disse: não, nós esperamos que todos cheguem. E ele pergunta se alguém conhecia Labão, que era seu tio, irmão de sua irmã, de sua mãe. E eles disseram: não, sim, nós conhecemos. Aliás, Raquel, a pastora do rebanho, daqui a pouco chega. Aliás, ela está chegando. E ele logo se apressa para tirar água do poço, dar às ovelhas de seu tio Labão, que ali estavam com Raquel. E depois ele se apresenta a ela, beija. Ela volta para casa e diz ao seu pai quem ela havia encontrado. Ele vai ao encontro dele, é um encontro familiar. E ele passa a morar e a estar na casa de Labão. Depois de um tempo, diz a Sagrada Escritura, ele pergunta: mas você vai ficar aqui comigo, trabalhando, sem salário, sem ganhar nada? Fala quanto que você gostaria de ganhar. Ele já estava de olho em Raquel fazia tempo. A Bíblia diz que ela era formosa, ela era muito bonita, vestida de cowboy ao nosso estilo, ou de pastora ao tempo de Israel. Ele já deve ter batido os olhos nela quando ela vinha chegando para alimentar e dar água para o rebanho. Ele disse: dá-me a sua filha. E o que você vai pagar por dote? Ele ofereceu, vocês não têm ideia, 1 ano já seria um dote muito grande. Ele ofereceu 7 anos de trabalho para que ele tivesse Raquel como esposa. Ele estava alucinado, apaixonado, fora de si. E assim aconteceu. Ele estava tão fora de si, e aquilo foi tomando conta do seu coração de tal forma, que quando bateu no dia seguinte, talvez ele tivesse uma folhinha na parede e ia riscando dia a dia, como presidiário, quando quer contar o tempo para poder sair da prisão. Ou quando você que tem uma data, como alguém que eu conheço e amo muito, que contava e mandava o WhatsApp para dizer quantos dias faltava para vir para casa. Ia marcando. No dia que completaram seus 7 anos, ele diz:
me dá a minha mulher para que eu a tenha. Você imagina o seu genro futuro chegar para você e falar: escuta, está na hora de você me dar a sua filha, porque eu quero a sua filha hoje. Se ele não pedisse com muito jeito, você matava ele. Mas para os padrões culturais daquela época, ele foi extremamente ousado. Seu sogro faz e prepara uma grande festa, como era costume. Talvez ele tenha exagerado um pouco na bebida. Talvez a escuridão da noite daquele tempo. A verdade é que no dia seguinte, quando clareou o dia, ele deu conta que quem estava ao seu lado não era Raquel, era Lia. E ele disse: por que o senhor aprontou comigo? Por que o senhor fez isso comigo? Eu não o servi. E talvez, naquele dia, não só justificando o costume daquela época, de que a filha mais velha deveria casar-se primeiro, talvez ele, ou quem sabe Lia, poderia ter lembrado o que ele fizera com Esaú, quando o enganou, tomando-lhe a bênção da primogenitura, roubando-lhe a bênção de seu pai, passando-se pelo seu irmão. Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Muitas vezes nós somos muito justos conosco mesmo, mas pouco misericordiosos com os outros. A verdade é que o seu sogro lhe disse: é assim aqui, funciona desse jeito. Mas para você não ficar triste, faz o seguinte: passada esta festa, da semana de festa de casamento, eu lhe dou Raquel como esposa e você trabalha mais 7 anos. E assim aconteceu. Ele trabalhou durante aquele tempo, mais 7 anos. Deus fez, diz o texto da palavra, Lia fértil enquanto Raquel não tinha filhos. Deus lhe deu filhos enquanto Raquel não os tinha. E nós vamos ver o quanto disso trouxe problema para o relacionamento daquela família. Quando a vida de Jacó, que estava antes em frangalhos, agora se defrontava com um conflito que ele vivia dentro da sua própria casa. Eu diria que esse relato da palavra de Deus ilustra como a busca por um amor, como o amor de Jacó por Raquel, pode tornar-se uma forma de escravidão. Como o amor romântico e como o casamento pode se transformar num Deus falso, por depositarmos a nossa esperança e felicidade nele. Eu queria fazer 3 observações desta história intrigante da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. A primeira delas fala a respeito do poder do amor. Diz o texto nos versos 18 a 20, Jacó amava Raquel, e assim, por amor de Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos, pelo muito que a amava. Como dissemos, o texto, ao descrever quem era Raquel, o faz com uma intensidade tal que nos permite dizer que Raquel tinha realmente um corpo magnífico. Ela tinha um semblante, ela tinha uma beleza exterior muito profunda e intensa. Jacó ficara encantado com ela, tão perdido, tão dominado por Raquel, que ofereceu por ela o salário de 7 anos de trabalho. O versículo 21, que nós lemos no texto da palavra de Deus, nos diz que, disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Qual é a razão disso? Jacó tinha uma vida vazia. Jacó havia fugido da casa do pai, onde ele não tinha o amor do pai, que preferia o mais velho. Ele não tinha mais o amor da mãe, que o protegera. Havia perdido este amor. Eu fico pensando se ele tinha sequer o amor de Deus e a percepção deste amor de Deus que o amava. Possuir Raquel, penso eu,
estava no coração de Jacó como algo que consertaria tudo na sua vida. Eu quero dizer a você, meu querido, que não será através de um amor romântico que a sua vida vai ganhar sentido e propósito. Não será o encontrar um parceiro ou uma parceira de alma que tudo o que há de errado com você será curado. Muitos casamentos, muitos relacionamentos conjugais estão cobertos de problemas e de dificuldades que muitas vezes momentaneamente são esquecidos no tempo desta festa, no tempo da celebração, mas que logo vão ganhando contornos à medida que o tempo vai passando. Se não for assim, por que os casamentos passam por momentos de crise, tantas vezes que se apresentam quase que ciclicamente na vida dos casais? Por isso nós muitas vezes nos questionamos por que casais com 10, com 20, com 30 anos de casamento ainda estão experimentando crises e dificuldades. Se suas expectativas e esperanças atingirem esse grau de idolatria, de que o nosso relacionamento pode resolver todos os nossos problemas, consertaria a nossa vida, seria suficiente para nos fazer gente realizada na nossa existência. Eu queria dizer para você, prepare-se, porque o resultado inevitável será uma amarga desilusão. Talvez isso intrigue o seu coração nessa noite, mas é a palavra do Senhor. Por outro lado, eu diria ainda que não será consertando as relações, convertendo, diríamos, as relações em algo comum, fortuito, banal. Então se não é assim, então vamos levando a vida de qualquer jeito, vamos banalizando os compromissos, como também é uma outra opção da nossa sociedade de hoje, como vamos banalizando a própria sexualidade, que nós vamos experimentar o verdadeiro sentido e o poder do amor. Também nós estamos redondamente enganados e iludidos com isso. Há os dois extremos. E nós não podemos construir. O primeiro, porque idolatramos o nosso outro. O nosso parceiro, a nossa parceira. Com quem nós vamos construir os nossos projetos de vida. Nos tornando uma só carne na presença de Deus. Não faça isso. Não construa no outro e não projete no outro a sua felicidade, fazendo dele um ídolo. E também não abandone este amor que transforma você em um ídolo de si mesmo. A sua realização, a sua satisfação, o seu contentamento. Isso não vai dar certo. O amor tem o poder de transformar, de curar, de celebrar a vida. Mas o verdadeiro amor começa com Deus. O verdadeiro amor é fruto de Deus. Só Ele pode produzir este amor. Só Ele pode nutrir no nosso coração este amor verdadeiro. Por isso é que existem na palavra de Deus todos os princípios da vivência deste amor, do verdadeiro amor que jamais acaba. Porque ele começa com Deus, a fonte deste amor é Deus. Se você deseja amar a sua esposa e realizar-se neste amor, esse amor é entrega, este amor que procede de Deus vai se traduzir em fidelidade, em retidão de caráter, em pureza na sua relação com o outro, e não na transferência da sua felicidade no outro e a sua projeção da própria felicidade nele. Mas há uma segunda observação que o texto nos permite, que gostaríamos de fazer, que é o perigo do amar. E isso gerar desilusão. Ao amanhecer, diz o texto, viu Jacó que era Lia. Por isso Jacó disse a Labão, que é isso que você me fez? Não te servir por Raquel? Por que você me enganou? Talvez quando você e eu lemos a palavra bíblica desta narrativa, podemos nos perguntar, como é que Jacó pode ser tão crédulo, ao ponto de não perceber com quem ele se deitara? Diria eu que o seu comportamento era mais do que alguém obcecado, de tal forma, por aquele momento, na construção de um ídolo. Raquel era um ídolo para Jacó.
e a realização dele, um homem que deixara e se sentira vazio, abandonado, literalmente em frangalhos. Agora encontrar em Raquel o ideal e o propósito da sua própria vida. O que esse comportamento de Jacó diferencia do comportamento de um viciado? De alguém angustiado de alma? Lembra-se quando aqueles 2 discípulos iam a caminho de Emaús, e Jesus se aproxima deles e anda com eles. Eles andaram com Jesus 3 anos. Eles conheceram Jesus, tocaram-no. Diz o texto da palavra de Deus que os olhos deles só se abriram. Eles conversaram com Jesus. E diz o texto que os olhos deles só se abriram quando ele lhes partiu o pão à mesa. Eles estavam absolutamente obcecados e transtornados pelas circunstâncias, pelo momento que os envolvia. Eu diria que Jacó estava assim na sua relação daquilo que ele desejaria construir e ter como projeção da sua própria existência na pessoa de Raquel. Talvez se fosse hoje, ele seria um promíscuo, quem sabe um viciado em pornografia. Comportamentos hoje como abandonar uma esposa para trocá-la por uma mulher mais jovem. Ou rapaz que considera uma jovem desejável apenas para levá-la algumas vezes ao leito. E nada mais do que isso. Lembre-se, esses comportamentos distorcidos na construção de ídolos que têm em vista simplesmente a nossa satisfação, ou a satisfação daqueles que idolatramos para conquistar os nossos objetivos, nos levam, assim como qualquer vício, a fazer escolhas tolas e destrutivas na nossa existência. Diríamos ainda que Jacó tornou-se vulnerável ao engano de Labão, por ver em Raquel não somente a sua esposa, objeto do seu amor, mas a sua salvadora. Eu diria que isso teve reflexos muito sérios na vida de Jacó, no seu relacionamento com Lia, no seu relacionamento com a própria Raquel. Isso trouxe sofrimentos. Jacó era o homem que passaria depois a privilegiar os filhos de Raquel, tão logo ela os teve. Lembre-se do relacionamento de Jacó com José, filho de Raquel. Lia era fértil, teve o primeiro, o segundo, o terceiro filho, o quarto filho. Raquel já não aguentava mais, chamou a sua serva e pediu que ela lhe desse um filho com seu esposo, lhe desse outro filho com seu esposo. Então Lia faz a mesma coisa, toma sua serva e dá ao seu esposo para que ele também lhe dê filhos. Uma vida extremamente destruída naquela família. As consequências na vida de Lia, que passou a tentar encontrar nos seus filhos aquilo que ela não encontrava no seu marido. Quantas vezes nós vamos tão enganados de quem deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas e construímos, como dizíamos, ídolos para nós mesmos, que como não damos conta de sentir e receber o amor daquele que amamos e chamamos de marido ou de esposa, nós projetamos isso nos filhos. Quando os filhos vão embora, nós não sabemos o que fazer, porque parece-nos que não sobrou amor para continuarmos a caminhada que nós iniciamos lá atrás. Porque projetamos nos filhos aquilo que não tivemos do nosso esposo ou da nossa esposa. Cada filho que Lia tinha, cada dia que ela vivia, só lhe produzia amargura no coração. Talvez você esteja aí perguntando, afinal de contas, o que a gente aprende com essa história?